Olá a todos, Gerson Costa falando, sou nutricionista clínico e a convite da ProDiet hoje eu vou falar um pouco sobre a terapia nutricional para o paciente com sarcopenia. Durante a minha fala, abordarei brevemente os aspectos epidemiológicos, o impacto clínico e o conceito de sarcopenia, trazendo também o rastreio e diagnóstico da condição, partindo para as necessidades nutricionais e o manejo nutricional da sarcopenia. Bom, a literatura reporta uma prevalência de sarcopenia que varia entre 10 a 51%. E a sarcopenia é uma condição quase que fisiológica para acontecer, acompanhando o envelhecimento. A partir ali dos 40 anos, existe uma perda muscular programada que gira em torno de 0,8 a 1% ao ano. E essa perda muscular se torna acentuada a partir dos 70 anos de idade. E por mais que seja algo, entre aspas, fisiológico, programado para acontecer com o envelhecimento, se não é feita nenhuma intervenção clínica e principalmente nutricional para atenuar essa perda muscular, os riscos para os desfechos adversos aumentam, como desfechos funcionais e clínicos. Entre eles, podemos citar a maior incidência de quedas e fraturas, a pior autonomia funcional por consequência, pior percepção da qualidade de vida e também os piores desfechos duros, como maior mortalidade. E essa prevalência varia tanto porque diferentes critérios diagnósticos ainda são empregados e também varia a depender da população de origem que está sendo avaliada. Por exemplo, a prevalência de sarcopenia em pacientes com diagnósticos oncológicos e hospitalizados pode ser diferente da prevalência de sarcopenia em uma população de indivíduos idosos residentes da comunidade sem múltiplas comorbidades. Pensando exclusivamente no paciente, em uma situação de hospitalização, nosso cuidado e atenção deve ser redobrado, porque geralmente esse paciente hospitalizado ele tem alguma condição clínica crônica agudizada, que geralmente envolve um contexto inflamatório e catabólico. Por exemplo, o paciente com câncer, ele pode ter uma perda muscular que é 24 vezes maior do que a perda muscular esperada para o envelhecimento. E isso faz com que a prevalência de sarcopenia na hospitalização seja ainda maior, excedendo aí até 60%. Só que além desse contexto crônico, agudizado, inflamatório e catabólico que acompanha o paciente hospitalizado, essa piora do estado muscular, desenvolvimento ou agravamento de sarcopenia na hospitalização, acontece principalmente por desuso muscular, por falta de estímulo desse músculo. A gente sabe que o paciente hospitalizado ele tende a ficar muito mais restrito ao leito. Mas não só isso, também acontece por inadequada oferta nutricional. E isso faz com que a sarcopenia no hospital seja uma condição muito prevalente, altamente prevalente, mas pouco diagnosticada, logo pouco tratada. A gente só faz o tratamento de uma condição, de um diagnóstico que a gente sabe que existe. Mas o que é a sarcopenia? Então, por muito tempo ainda acreditava-se que a sarcopenia era uma condição que refletia exclusivamente a baixa massa muscular, mas ao longo do tempo esse conceito foi se desenvolvendo e hoje a sarcopenia é reconhecida como uma síndrome complexa, que leva à perda progressiva e generalizada dessa saúde da musculatura esquelética, que envolve de fato essa perda de massa muscular mas que leva principalmente a um comprometimento de força ou função desse músculo esquelético. E antes, o próprio Consenso Europeu, revisado ali em 2019, trazia subclassificações dessa sarcopenia, onde dividia a sarcopenia em primária, que seria a sarcopenia relacionada ao envelhecimento exclusivamente, e a sarcopenia secundária, que poderia ser por geralmente causas clínicas catabólicas ou por inadequada oferta nutricional. Só que desde o início de 2024, a gente tem uma revisão e uma atualização dessa definição conceitual de sarcopenia, e não existe mais essa subclassificação entre primária ou secundária. O que foi reforçado nessa revisão é que, de fato, a sarcopenia é uma doença da musculatura esquelética, que inclusive tem Código Internacional de Doença, que aumenta com a idade, mas não é exclusiva da idade. Então, ela não depende da idade para se apresentar. É uma condição que deve ser considerada potencialmente reversível
e que não depende do tipo ou local de cuidado ou condição clínica. Ou seja, a definição de sarcopenia vai ser a mesma tanto para um indivíduo idoso residente da comunidade sem comorbidades, como para um paciente jovem hospitalizado com câncer. E um outro ponto importante que essa nova revisão trouxe é que o diagnóstico, a definição de sarcopenia, na verdade, deve ser a mesma tanto para a pesquisa clínica quanto para a prática clínica. Quanto aos critérios diagnósticos, a atualização ainda está em andamento, deve ser publicado nos próximos meses, pelo menos, mas o que a gente sabe até o momento é que ainda para o algoritmo diagnóstico ainda vamos olhar para a combinação de baixa força muscular com a baixa massa muscular. O grupo também introduziu formalmente uma nova, entre aspas, nova métrica, chamada de força muscular específica, mas ainda não ficou muito claro como essa nova métrica vai compor esse algoritmo diagnóstico de sarcopenia. Até o momento, o que nós podemos fazer, assim, baseado na melhor evidência disponível para a nossa prática clínica, é tentar fazer o rastreio da condição, e para isso a gente pode aplicar uma ferramenta chamada SARC-CALF. O SARC-CALF é uma ferramenta que tem a melhor sensibilidade para rastreio, e ela combina as perguntas do SARC-F, que são perguntas relacionadas à força e função do nosso paciente, funcionalidade do nosso paciente, com a medição da circunferência da panturrilha. A partir daí, o paciente que apresenta sinais sugestivos de sarcopenia pelo sarcicalf, a gente pode partir para o diagnóstico completo. É importante destacar que, se no seu cenário clínico você tem condição de fazer o diagnóstico de todos os seus pacientes, você pode fazer o diagnóstico sem necessariamente precisar aplicar nenhuma ferramenta de rastreio. E até o momento, para o diagnóstico de sarcopenia, a gente ainda usa o algoritmo proposto pelo Consenso Europeu, revisado em 2019, onde a gente combina baixa força ou função muscular com a baixa massa muscular para dar esse diagnóstico. Sempre que possível, a gente estimula o uso de métodos robustos para olhar, para estimar principalmente esse quadro de massa muscular. Mas a gente sabe, eu sei que isso ainda não é uma realidade em muitos cenários brasileiros. Com isso, a gente pode aplicar, a gente deve aplicar marcadores simples, tanto para força e função muscular, quanto para baixa massa muscular. O que a gente não pode deixar de fazer é não dar o diagnóstico de sarcopenia para esse paciente. Quanto aos marcadores simples de força e função muscular, a gente tem aí amplamente utilizado a força de pressão palmar e o teste de sentar e levantar. Um outro ponto importante é que, sempre que possível, a gente deve adotar pontos de corte específicos e validados para a nossa população. Inclusive, porque é muito mais provável que isso reflita o nosso estado epidemiológico local. Inclusive, isso é reforçado e discutido no consenso europeu. Quanto aos marcadores simples de baixa massa muscular, a gente pode adotar a circunferência da panturrilha e, mais recentemente, a circunferência do braço. Lembrando que, por serem parâmetros antropométricos, podem sofrer influência do excesso de peso. Então, para esses pacientes com excesso de peso, é importante a gente aplicar os fatores de correção para esses marcadores antropométricos para evitar superestimar esse estado muscular. Então, fiz o rastreio, fiz o diagnóstico de sarcopenia, como eu devo tratar esse paciente com sarcopenia? A gente não tem nenhum consenso específico, nenhum guideline específico voltado para o tratamento de sarcopenia, mas a gente já tem algumas boas sínteses de evidência que nos dão pelo menos um direcionamento inicial de como manejar esse paciente, fazendo principalmente um ajuste calórico e proteico, com esse foco na proteína, com oferta mínima de 1,2 gramas de proteína por quilo dia, mas indo além disso, é importante também olhar para a qualidade da proteína ofertada. Mas também não é só olhar para caloria e proteína, é importante combinar essas estratégias com abordagens multinutrientes. Tem sido discutida cada vez mais esse papel sinérgico da combinação de intervenções nutricionais, como, por exemplo, combinar proteína com outros micronutrientes, entre eles vitaminas e minerais. Esse estudo, por exemplo, ele reforça essa recomendação proteica, mostrando que em uma população de indivíduos idosos residentes da comunidade, é, quase 1.000 indivíduos foram incluídos, e eles fizeram uma análise observacional secundária de um ensaio clínico. E eles avaliaram três parâmetros musculares distintos, que foi um marcador de massa muscular, a força muscular
e um score de risco de sarcopenia calculado. E eles mostraram que os indivíduos idosos que faziam consumo mínimo de 1 grama de proteína por quilo dia, eles tiveram melhoras discretas em todos esses parâmetros musculares, inclusive nesse risco de sarcopenia, esse score de risco de sarcopenia. Porém, quando o consumo mínimo de proteína era de 1,2 gramas de proteína, esse efeito nesses parâmetros musculares era muito mais expressivo, tanto no marcador de massa muscular, quanto no marcador de força muscular, quanto também no score de risco de sarcopenia. Em contrapartida, aqueles indivíduos que tinham um consumo abaixo de 1 grama de proteína por quilo dia, eles tiveram piora em todos esses parâmetros musculares, inclusive nesse score de risco de sarcopenia. E até onde eu posso ofertar a proteína para esse paciente com sarcopenia? Será que existe um platô? Bom, essa revisão sistemática, com meta-análise, com meta-regressão, mostrou que provavelmente a partir de 1,6, esse ganho de massa magra ele se estaciona. Existe um platô a partir dessa oferta diária de proteína. Mas é importante destacar que essa revisão incluiu apenas estudos que olhavam para indivíduos saudáveis, e eles olharam para massa magra e não para massa muscular. Por mais que sejam componentes relacionados, são componentes corporais de estudos. Um outro ponto muito importante é que algumas novas evidências já têm demonstrado que, na verdade, a condição clínica de base é um dos pontos que mais vai determinar essa necessidade proteica dos nossos pacientes. Então, em alguns pacientes, a oferta de 1,6 pode ser insuficiente, logo não estaria ajudando no tratamento da sarcopenia. E a gente tem alguns pontos práticos que a gente pode adotar para otimizar essa síntese proteica muscular via a famosa mTOR. E temos ensaios clínicos já robustos, com boa certeza de evidência, mostrando a importância do fracionamento proteico para otimizar essa síntese proteica muscular. E esses ensaios clínicos mostram também que o consumo ótimo ou o consumo ideal de proteína, de quantidade proteica entre as refeições, por refeições, na verdade, seria de 20 a 40 gramas, por refeição, mas com foco principalmente nas proteínas de alta qualidade. E se a gente quiser ser ainda mais preciso, conseguir individualizar ainda mais o cuidado nutricional, a gente poderia fazer um cálculo de aproximadamente 0,4 gramas de proteína por quilo por refeição, porque nem todos os pacientes fazem ou recebem a mesma quantidade de refeição no dia. Só que além da oferta, do ajuste, da otimização da oferta proteica, a gente deve também atender às necessidades calóricas mínimas desse paciente. Porque não adianta eu fazer uma oferta mais hiperproteica se esse paciente ainda globalmente está em restrição calórica severa. Eu não vou conseguir utilizar, o organismo não vai conseguir utilizar essa proteína de uma forma ótima para estimular essa síntese proteica muscular. E além disso, pensando de fato no paciente catabólico hospitalizado com esse contexto inflamatório associado, é importante também a gente considerar o papel e adequação no nosso manejo nutricional dos micronutrientes, das vitaminas e minerais, principalmente aqueles que exercem um efeito potencialmente modulador dessa resposta inflamatória exacerbada, como é o caso do zinco e do selênio. Nessa revisão sistemática com meta-análise, por exemplo, eles mostraram isso, né? Reforçaram a importância da abordagem multinutricional, foi assim que eles chamaram, onde fazer uma adequação calórico e proteica combinada com oferta adequada de micronutrientes, culminou em melhora em vários desfechos clínicos, incluindo a melhor percepção da qualidade de vida, melhora da força muscular e melhora dos compartimentos relacionados à massa muscular, como a massa livre de gordura e o tecido apendicular mole e magro, com uma certeza de evidência predominantemente moderada, mas podendo chegar também a baixa.
E um outro ponto importante que a gente deve considerar para os nossos pacientes, principalmente o paciente hospitalizado, é que a sarcopenia é uma síndrome que quase nunca acontece sozinha. Geralmente ela vem acompanhada dessa condição clínica de base e ela vem acompanhada de outras síndromes nutricionais inflamatórias. O mesmo paciente com sarcopenia, ele pode ter também desnutrição, ele pode ter também caquexia e ele pode ter também fragilidade. Então, um dos pontos mais determinantes para o sucesso do tratamento da sarcopenia é, na verdade, olhar a condição clínica de base, o contexto clínico de base, para a gente conseguir atender as necessidades nutricionais. Por exemplo, é um paciente com diagnóstico oncológico de trato gastrointestinal, com estadiamento avançado, com metástase já na internação, ou é um paciente com doença hepática crônica, já tem uma cirrose instalada, ou é um paciente pós-UTI, que está chegando na enfermaria pós um contexto de doença grave na UTI. Então, tudo isso vai determinar, vai me guiar sobre as diferentes necessidades nutricionais desse paciente. Desse paciente hospitalizado, principalmente, com essas necessidades nutricionais aumentadas, com esse contexto catabólico exacerbado, uma coisa muito relevante que a gente tem que considerar é que quase nenhum deles a gente vai conseguir atender a essas necessidades somente com a dieta hospitalar. Então, a gente não tem que ficar pensando muito para prescrever a terapia nutricional para esse paciente, porque a gente não vai estar ofertando a mais. A terapia nutricional vai servir para complementar as necessidades mínimas, para pelo menos evitar, o agravamento dessas síndromes nutricionais já existentes. Então, pensando no que seria mais fisiológico, mais ideal seria complementar essa oferta nutricional pela via oral, fazendo a terapia nutricional oral. E por mais que essas necessidades nutricionais mudem de acordo com a condição clínica de base, o que não muda para esses pacientes é a importância de a gente olhar e preventivamente prescrever essa terapia nutricional, seja ela por via oral ou até por outras vias, a depender do paciente. Falando exclusivamente da terapia nutricional oral, o que a ESPEN recomenda é que a gente deve, que por meio dela, a gente deve ofertar no mínimo 400 calorias dia e no mínimo 30 gramas de proteína dia. Lembrando que é o mínimo, a gente pode ofertar ainda mais. E a SBNPE, de alguma forma, complementa essa recomendação, descrevendo que a terapia nutricional oral ela não deve acabar na alta hospitalar do nosso paciente. Ela deve aí perdurar por pelo menos 35 dias, por no mínimo 35 dias, e citam alguns estudos que mostraram benefícios em manter essa terapia nutricional oral por aproximadamente 12 semanas. Se a gente fosse fazer aí, sumarizar o que seria o cenário ideal para o tratamento dessa sarcopenia, um paciente hospitalizado ou não, a gente poderia fazer essa analogia com a história dos três porquinhos, onde a nutrição isoladamente representaria a casa de palha, o estímulo físico, o exercício físico representaria isoladamente, representaria a casa de madeira, e a combinação da nutrição adequada com adequado estímulo físico no paciente hospitalizado ou não representaria o melhor cenário possível, sendo a casa de tijolos. Por fim, reforço que a sarcopenia é uma condição de alta prevalência, principalmente no paciente hospitalizado, muito embora, na maioria das vezes, é uma condição não diagnosticada. E por não ser diagnosticada, ela não é tratada, infelizmente. E isso faz com que aumente o risco dos nossos pacientes para desfechos adversos, tanto funcionais quanto clínicos. E trago um ponto de reflexão é que talvez a abordagem ideal seria a gente não esperar o paciente ter a sarcopenia instalada para fazer alguma intervenção nutricional. Se o paciente chegou para mim apresentando sinais sugestivos de sarcopenia ou tem algum fator de risco, talvez a melhor abordagem seria iniciar essa terapia nutricional em caráter preventivo. E lembrando também que em muitos casos inflamatórios e catabólicos, muitas vezes a gente vai precisar complementar a oferta nutricional com a terapia nutricional, seja ela oral, enteral ou parenteral, porque a dieta hospitalar não vai ser suficiente.
E é importante também a gente considerar o contexto clínico de base, né? A condição clínica de base, para que a gente consiga guiar as necessidades nutricionais dos nossos pacientes, com foco nessa abordagem de intervenção nutricional mais global, não em nutrientes isolados. É importante a gente fazer ajuste calórico, proteico. É importante também a gente olhar para a quantidade e a qualidade da oferta lipídica e olhar também para os micronutrientes que estão sendo prescritos para ver se estão adequados ou não a nível de vitaminas e minerais. Esses são os meus contatos e quero agradecer a Prodite pelo convite.